qual que é a sua experiência com extração de quantitativos a partir de modelos BIM. Esse é o segundo vídeo da série Dicas para Orçamento de Obras em BIM. A ideia da série é que todos os vídeos se conversem e também se conectem, justamente para que você possa ter uma experiência ainda mais imersiva sobre o assunto de orçamento de obras em BIM. Então, esse segundo vídeo, que é o tema de quantificação paramétrica, se conectará diretamente com o primeiro, que foi justamente sobre a análise ali do IFC, que o link estará aqui na descrição, né, caso você queira conferir o vídeo, né, e não tenha conferido ainda, tá, o link está aqui embaixo para você ir lá. Fala pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem. Eu sou o Felipe Garcia, sou engenheiro civil, orçamentista BIM e eu trabalho na AutoQI como Product Marketing do AutoQI Visos. Eu vou trazer para você 5 dicas de como que você pode ter mais previsibilidade e confiabilidade também com a sua extração de quantitativos a partir de modelos BIM. Bom, acredito que você esteja aqui no vídeo por algum desses 3 motivos. O que você faz, né, orçamento tradicional, de uma forma mais manual, e quer conhecer um pouco mais sobre como que funciona a extração de quantitativos a partir de modelos BIM, ou você já faz orçamentos em BIM, quer conhecer um pouco mais, aprofundar ali seu conhecimento sobre essa metodologia, ou você não faz ainda orçamento de obras, nem da forma tradicional, nem a partir da metodologia BIM, e quer conhecer um pouco mais sobre como que funciona, né, a metodologia ali aplicada, então, à extração de quantidades. Caso você esteja aqui no vídeo por algum desses outros motivos, deixa aqui nos comentários, né? Vou adorar te conhecer um pouquinho mais e saber também sobre o que te engaja aqui nos vídeos, né? O que te traz até nossos vídeos. Isso é muito importante, justamente para a gente produzir conteúdos cada vez mais diretos. O mais legal é que seja um desses 3 motivos ou outro motivo, né? É que pode ser que você tenha alguma dúvida sobre como que funciona de fato uma extração de quantitativos a partir de um modelo BIM, como que funciona esse processo, e também, né, pode ser que você tenha interesse em como é que faz para aperfeiçoar, né, caso você já trabalhe com a extração de quantitativos BIM, como faz para aperfeiçoar ali sua extração, como é que você pode ter mais confiabilidade ainda com os seus resultados, né? E o mais legal disso tudo é que com as 5 dicas que eu vou trazer agora, aqui neste vídeo para você, vai ficar evidente que, na verdade, a extração de quantitativos ela não é automática, né? Ela é justamente automatizada, a gente precisa de um processo ali para extrair essas informações provenientes das disciplinas de projeto em BIM. Dica 1. Entender as especificidades dos projetos. Bom, pessoal, essa primeira dica, ela gira em torno ali de entender realmente qual que é o tipo de projeto que você vai fazer ali na sua extração de quantidades, né? Os projetos, eles podem ser muito diferentes, existem vários tipos de projetos, né? Como, por exemplo, uma construção residencial, construção vertical, né, de um edifício, um empreendimento. Pode ser uma construção comercial, pode ser uma obra pública, né? Pode ser uma revitalização hospitalar, pode ser uma reforma, pode ser uma obra de infraestrutura, enfim, né? Tem muitos tipos de obras diferentes, né? Vários outros que eu não citei aqui, né, que também existem. E cada tipo pode sofrer variações na forma como a gente extrai os quantitativos, justamente porque cada projeto tem sua especificidade também, e também tem os seus objetivos específicos. Muitas vezes é interessante a gente fazer uma extração de quantitativos globais ou separar ali numa estrutura analítica de projeto por pavimento ou por alguma outra segmentação, né? E claro, cada projeto vai definir ali uma forma diferente de a gente trabalhar. Então, essa primeira dica é para você prestar bastante atenção e realmente conversar ali com os projetistas e entender tudo isso antes mesmo de você iniciar o processo de quantificação. Dica 2, pessoal. Entender os critérios de medição e remuneração. Bom, pessoal, o CMR, né, ou Critérios de Medição e Remuneração, ele especifica como que os serviços vão ser quantificados, medidos e pagos também, né? Ele pode ter ali critérios de desconto de vãos de parede, né? Ele vai justamente apoiar a gente nesse sentido, né, para a gente quantificar as paredes conforme vãos, né? Conforme métricas também, né? Por exemplo, se uma parede é maior ou menor do que tantos metros quadrados, aí claro que vai depender, às vezes se você utiliza um banco de dados público também, né? Ou se você tem algum acordo ali com o seu prestador de serviço, né? Então é muito importante você atentar nesses detalhes para que a sua quantificação fique realmente coerente com aquilo que vai ser executado na obra e também com a questão do pagamento da sua mão de obra ali, né? Que é muito importante, né? A questão da medição e do pagamento também. Dica 3. Iniciar a quantificação por partes. Bom, pessoal, quando a gente fala de um orçamento em BIM, a gente vai ter um modelo, né, em 3 dimensões. Esse modelo vai ter vários elementos, né, onde cada elemento ali vai ter um monte de informação, né, várias especificidades.
E se a gente for parar para pensar o que isso significa, né? Que a gente tem bastante informação ao mesmo tempo. E quando a gente tem bastante informação ao mesmo tempo, às vezes a gente se sente um pouco sobrecarregado no sentido de como vou lidar com toda essa quantidade de informação ao mesmo tempo, né? Então essa dica ela justamente entra para que a gente reduza a quantidade de informação que tem visível, né, que a gente está trabalhando nesse momento, para que a gente especifique justamente com poucas coisas, justamente em uma etapa por vez. Assim a gente reduz muito, né, a chance de erro de uma extração de quantitativos, por exemplo. Ó pessoal, dica dentro da dica para você que está assistindo aqui o vídeo, né? É muito legal, então, por exemplo, a gente adotar algumas estratégias ali de separar por partes, tá? Então aqui vem algumas dicas de que eu gosto bastante de utilizar quando eu vou fazer um processo de extração de quantitativos em BIM. Então, por exemplo, a gente pode selecionar por pavimento. Então, por exemplo, quero trabalhar lá com a extração de quantitativos por pavimento, eu posso fazer isso. Ou numa ordem construtiva, esse é o meu favorito, né, onde a gente começa lá pela fundação, né, pela etapa de infraestrutura do empreendimento. A gente começa extraindo os quantitativos daqueles elementos e assim sucessivamente, tá? A gente também poderia escolher, por exemplo, entidade ou qualquer outra informação que a gente queira, tá? Mas eu destaco que é muito importante a gente separar ali o nosso foco de atenção. Dica 4. Focar primeiro a extração de quantitativos dos elementos modelados. Bom, pessoal, aqui entra um ponto importante, né, que é o que a gente ter também o apoio de uma ferramenta, de uma solução de software especialista, também para a gente extrair as quantidades, né, dos nossos projetos, dos nossos modelos BIM, que permita que a gente extraia as informações dos elementos modelados, né, que é justamente o que a gente vai falar nessa etapa aqui, e também manipule ali alguma outra informação que a gente precise, que veio ali dos nossos elementos. Por exemplo, pessoal, vamos fazer aqui outro né, exercício imaginativo. Imagina aí, você, uma viga baldrame, né, não precisa ser todas as vigas baldrame de um empreendimento, pode ser só um trecho, tá? Vamos imaginar também os serviços que compõem, né, essa viga baldrame, tá? Quando a gente fala ali de informações que já estão presentes no elemento modelado, muitas vezes você vai receber ali um arquivo IFC de estrutura, por exemplo, né? No caso de infraestrutura, né? Já que a gente está falando da viga baldrame, que ela compõe ali toda uma parte de infraestrutura do nosso empreendimento, muitas vezes esse elemento ele já vai vir com algumas informações que a gente pode atribuir ali a serviços, como por exemplo, né, a própria questão da armadura, né, a quantidade de armaduras que vai ter, que tipo de armadura é essa, né? Isso tudo já pode vir especificado. Outro serviço que é importante é a questão do concreto, né? A gente vai ter uma quantidade de concreto ali que a gente vai especificar isso depois num serviço, né, que é a concretagem ali da viga baldrame. Também as formas de madeira, né, que é muito importante. Isso pode vir também já associado ao elemento. Então, quando a gente fala ali de extração de quantitativos a partir das informações do elemento modelado, a gente está falando ali de extrair, de utilizar essas informações que já existem ali no nosso quantitativo. Então, pessoal, como isso já está, né, imaginando que isso já esteja no nosso elemento, vai ser muito mais tranquilo de a gente criar uma regra a partir disso, né, utilizando um software especialista, para extrair essas quantidades e assim criar os nossos serviços. Bom, pessoal, então, né, como contrapartida ali, a nossa dica 5 é focar, então, na extração de quantidades dos elementos que não estão modelados, né, das informações que não existem no modelo. A gente vai precisar mesmo assim quantificar isso, né, pessoal, porque nem tudo veio modelado. Então a gente tem ali a função de trabalhar com as informações que estão presentes no modelo, né, nos elementos modelados, para criar novas regras, para extrair novas quantidades. Então lembra da viga baldrame que você imaginou agora há pouco? Imagina ela de novo, né? A gente vai usar esse mesmo exemplo aqui agora, tá? Só que dessa vez a gente vai pensar aqui no que geralmente não vem modelado, tá? No que a gente vai precisar utilizar das informações de uma viga baldrame, por exemplo, para extrair de quantidades e criar o nosso serviço ali, tá? Então, por exemplo, pessoal, a escavação não vem modelado, então a gente vai precisar de utilizar as informações da viga baldrame. Informações essas são, por exemplo, largura, altura, né? E a partir disso criar uma regra, criar uma formulinha ali dentro de um software especialista para quantificar esse serviço ali de escavação. Outros serviços, né, como exemplo, a questão do apiloamento também não vem modelado. O lastro de concreto magro também, né, não vem modelado. A impermeabilização da fundação. O reaterro também, que a gente vai fazer ali, né, depois, o reaterro apiloado no caso, né, ele também não vem modelado. E a carga e retirada do solo excedente, né, com o fator de empolamento ali, isso também não vem, né, informado ali no elemento, não vem modelado. Tá? Então olha quantos serviços ali que a gente não tem no modelo, mas que a partir das informações do elemento que está lá no modelo, no caso da viga baldrame, a gente consegue extrair e quantificar tudo isso mesmo assim. Né? O mais legal, né, é quando a gente cria uma regra, quando a gente especifica tudo isso a partir de um critério, ali, de uma regra paramétrica de quantificação, a gente pode, né, a partir de um software especialista,
reaproveitar essas regras todas em um processo de orçamento futuro, tá? Bom, pessoal, essas foram as 5 dicas, né? Mas como bônus, preparei também algumas perguntas que a gente recebe bastante, né, com uma certa frequência aqui na AutoQI, para que caso essa pergunta, né, seja sua, você tenha feito algum dia, tanto para si mesmo ou para a gente da AutoQI, que fique registrado aqui também como uma consulta futura, ou para que você também tenha esclarecimento sobre alguma possível dúvida nesse sentido de quantificação paramétrica. A pergunta 1 ela é bem clássica, né? Pô, Felipe, o que eu faço depois da quantificação? Bom, pessoal, anota aí então, hein? É muito importante que você analise os serviços que você quantificou para ver se faz sentido, né? E se são exatamente esses serviços que você espera que esteja na lista. Às vezes ali no dia a dia a gente pode acabar esquecendo de quantificar algum serviço ou outro. Então é muito importante que você verifique, né? Tanto pelo código, né? Pelo índice, na verdade, de cada serviço ali, quanto também por cada etapa, né? O que você espera ali, quais são suas expectativas de extração de quantitativos para cada etapa. Então é fazer o quê? Né? Pegar lá, ler tudo que você fez, tudo que você extraiu e verificar se está de acordo, se você não esqueceu nada. É claro que conforme você vai fazendo orçamentos, né, você vai adquirindo mais experiência, e aí você vai naturalmente fazendo essa análise ali com muito mais rapidez, agilidade, tá? Também, pessoal, aqui muito importante você verificar se todos os elementos ali do modelo 3D, do modelo BIM, eles foram quantificados, né? Quando a gente fala de um software especialista BIM, ele também permite que a gente consiga verificar quais elementos não estão presentes na lista de quantidades. Bom, pessoal, a pergunta 2 ela vem na sequência da pergunta 1, tá? Pô, Felipe, acabei de entender aqui o que eu tenho que fazer depois da extração de quantitativos, que é a análise, né, das informações, verificações ali. E o que eu faço, né, depois dessas análises e verificações ali, né? Bom, aí você já parte para o orçamento de obras propriamente dito. Vamos imaginar ali que sua extração de quantitativos está toda correta. Você já extraiu tudo, já verificou, tá tudo show, tudo beleza, né? Então você pode seguir ali, então, com a sua orçamentação, vincular uma composição de custo, né? Preparar ali realmente o seu banco de dados para que você faça essas associações aos serviços que você especificou ali aos seus quantitativos paramétricos. E como última pergunta, pô, Felipe, você esqueceu da EAP, né? Da estrutura analítica de projeto. Você falou muito pouco sobre esse item, mas por quê, né? Onde que entra a EAP nesse processo todo aí de quantificação, de orçamentação em BIM? Por que você não falou nada sobre isso? Bom, você que teve essa pergunta extremamente compreensível, né? Falei muito pouco sobre EAP, tá? E realmente é um processo fundamental, né, para a orçamentação em si, principalmente a orçamentação em BIM. E é justamente o tema do nosso próximo vídeo, onde eu vou falar justamente sobre a EAP em consonância com o orçamento de obras em BIM. Então você que teve essa dúvida, te convido a assistir o vídeo, né? E você que não teve essa dúvida, também te convido a assistir o vídeo, porque vai estar muito legal, trazer várias dicas ali importantes para você nesse segmento também. Bom, pessoal, espero que o conteúdo e também as dicas tenham te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o processo de extração de quantitativos em BIM e também a entender, né, que o processo ele não é automático, ele é automatizado e que a gente estrutura tudo isso, né? Ele é um processo realmente onde a gente precisa dedicar uma atenção especial, fazer verificações, fazer algumas análises ali, e que justamente o modelo, né, todo o processo em BIM, vai apoiar e fazer com que a gente tenha mais confiabilidade nas informações ali e nos serviços que a gente quantificar. Te agradeço demais por assistir o vídeo, te convido a deixar o like aqui no vídeo também, caso você tenha gostado. Deixa um comentário também, eu vou fazer questão de responder o seu comentário ali, caso você tenha alguma dúvida. E não se esqueça de acompanhar os próximos vídeos da série. Muito obrigado e um grande abraço, e até a próxima.